Na descrição do texto de Apocalipse 9, dos versículos 13 ao 21, João escreve: O sexto anjo tocou a sua trombeta, e imediatamente ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, ordenando ao anjo que segurava o instrumento que libertasse os 4 anjos que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 seres que haviam sido preparados especificamente para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos com a missão de exterminar a terça parte de toda a humanidade. O exército de cavaleiros que os acompanhava era de uma magnitude impressionante, somando 200 milhões de soldados, um número que ouvi claramente ser declarado. Em minha visão, os cavalos e seus cavaleiros tinham uma aparência aterradora, vestindo couraças que brilhavam com o vermelho do fogo, o azul do jacinto e o amarelo do enxofre. As cabeças dos cavalos assemelhavam-se às cabeças de leões, e de suas bocas saíam jatos de fogo, fumaça e enxofre, formando 3 flagelos terríveis que foram os responsáveis pela morte daquela terça parte da população mundial. O poder destrutivo desses animais não residia apenas em suas bocas, mas também em suas caudas, que eram semelhantes a serpentes e possuíam cabeças com as quais causavam danos e ferimentos. Apesar de testemunharem essa devastação terrível, os sobreviventes que restaram dessas pragas não demonstraram qualquer arrependimento genuíno. Eles se recusaram a abandonar as obras de suas próprias mãos e continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, objetos que são incapazes de enxergar, ouvir ou caminhar. Além disso, não houve mudança de atitude em relação aos seus assassinatos, suas práticas de feitiçaria, sua imoralidade sexual ou seus roubos, mantendo-se obstinados em seus caminhos mesmo diante do juízo, termina João. Vamos aos fatos. O toque da sexta trombeta libera 4 anjos caídos que estavam retidos no rio Eufrates, revelando um planejamento divino milimétrico. Eles foram preparados para um momento exato, hora, dia, mês e ano, com a missão específica de exterminar 1/3 da humanidade. Para executar esse juízo, surge um exército de proporções inimagináveis, composto por 200 milhões de cavaleiros, algo impensável e inimaginável para nós. A descrição é aterradora. Montarias com cabeças de leão que lançam fogo, fumaça e enxofre por suas bocas, além de caudas semelhantes a serpentes que ferem os sobreviventes. Essas 3 pragas dizimam bilhões de pessoas, porém o impacto visual e a letalidade não são suficientes para gerar conversão ou arrependimento, pelo contrário. O texto destaca a obstinação humana, pois o restante da população que sobreviveu aos flagelos se recusa a abandonar a idolatria, os assassinatos, a feitiçaria e a imoralidade. Mesmo diante do colapso e da intervenção sobrenatural, o pecado e a iniquidade persistem, revelando corações extremamente endurecidos que ignoram o aviso final. O capítulo 10 do Apocalipse funciona como um momento de profunda suspensão profética, agindo como um interlúdio necessário entre o toque da sexta e da sétima trombeta. Imagine que o ritmo frenético das visões anteriores subitamente se interrompe para dar lugar a uma cena majestosa onde um anjo poderoso desce do céu, envolto em uma nuvem e com um arco-íris sobre a cabeça, segurando um pequeno livro aberto. Esse intervalo serve para preparar o cenário para a transição final, sinalizando que o tempo de espera e de avisos parciais está chegando ao fim e que o mistério de Deus está prestes a se concluir. Ao receber a ordem de comer o livrinho, João experimenta a dualidade da mensagem divina, que é doce pela promessa de redenção, mas amarga pelas consequências dos juízos que virão. Essa pausa não apenas separa as trombetas das terríveis 7 taças da ira, mas também reafirma a autoridade da profecia antes que a última trombeta soe, desencadeando os eventos definitivos que levarão ao encerramento da história humana sob o domínio do mal e ao estabelecimento definitivo do reino espiritual. Vamos então para a descrição do apóstolo sobre a sua visão. João, em estado de graça, contemplou um anjo de poder imenso descendo das alturas, envolto em uma nuvem e coroado por um arco-íris resplandecente, com o rosto brilhando como a força do sol e pernas e pés que pareciam colunas de fogo ardente.
O apóstolo observou que esse mensageiro celestial trazia em suas mãos um livrinho aberto e, em um gesto de autoridade, plantou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra firme. Ao ouvir o anjo clamar como um leão que ruge, João testemunhou a manifestação de 7 trovões. Mas no momento em que se preparava para registrar suas mensagens, foi impedido por uma voz vinda do céu que ordenou que aquelas palavras específicas permanecessem em segredo. Ele viu então o anjo erguer a mão direita e jurar solenemente pelo Criador eterno que o tempo da espera havia terminado e que, ao toque da 7ª trombeta, o mistério de Deus se concluiria conforme prometido aos profetas. Obedecendo à voz divina, João aproximou-se do anjo para receber o pequeno rolo, sendo advertido de que a mensagem teria sabores distintos em sua experiência pessoal. Ao comer o livro, o apóstolo sentiu inicialmente a doçura do mel em sua boca, representando a revelação divina, mas logo experimentou um amargor profundo em seu ventre, simbolizando o peso do julgamento que deveria anunciar. Por fim, João compreendeu que sua missão ainda não havia acabado, pois recebeu a ordem direta de continuar profetizando sobre os destinos de diversos povos, nações, línguas e soberanos de toda a terra. Em Apocalipse 10, versículo 4, fica claro que João recebeu revelações adicionais através dos 7 trovões, mas foi instruído a não registrá-las. Isso mostra que nem tudo o que lhe foi revelado deveria ser compartilhado com os leitores, indicando que existem mistérios de Deus que permanecem ocultos. O texto sugere que há aspectos do plano divino que não foram revelados ao público, reforçando a ideia de que a revelação bíblica é suficiente para a fé e para a compreensão do propósito de Deus, mas não esgota todos os segredos do céu. Esse detalhe também ressalta a soberania divina. Deus decide o que deve ser revelado e o que deve permanecer em silêncio. Assim, o Apocalipse não é apenas um livro de revelações, mas também um testemunho de que há dimensões do mistério divino que ultrapassam a capacidade humana de conhecer plenamente. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2. Para compreender a profundidade dos primeiros versículos do capítulo 11, é necessário mergulhar na distinção entre a visão que busca datas na história e a visão que busca princípios espirituais para a jornada cristã. No ato de medir o templo, o altar e os adoradores, o olhar historicista identifica um momento específico de avaliação divina sobre a vida religiosa. Para essa linha, medir o templo aponta para o santuário celestial e para o que chamam de juízo investigativo, onde Deus analisa o caráter daqueles que se dizem seus fiéis antes do encerramento da história. Já o olhar amilenista interpreta essa medição como uma garantia de proteção espiritual. Para ele, medir o templo não é um processo de julgamento, mas a marcação de uma posse divina, onde o Senhor declara que a sua verdadeira igreja, o corpo espiritual de Cristo, está segura e preservada das garras do mal, independentemente do que aconteça ao corpo físico. Ao avançar para a ordem de não medir o pátio externo que foi entregue aos gentios para ser pisoteado, as perspectivas se dividem sobre quem são esses invasores e quando isso ocorre. O historicista vê aqui uma descrição de como a verdade bíblica e a pureza do Evangelho foram suprimidas durante os séculos da Idade Média, identificando os gentios como sistemas de poder religioso que se desviaram da Bíblia e perseguiram os guardadores da lei de Deus. Em contrapartida, o amilenista enxerga o pátio externo como a face visível e institucional da Igreja no mundo, que está sujeita a sofrimentos, martírios e ataques constantes ao longo de toda a era cristã. Para o amilenista, enquanto o templo interior, que representa a alma e a salvação, é intocável, o pátio, a vida terrena e as instituições religiosas pode ser assolado por aqueles que não confessam a Cristo. Finalmente, a menção aos 42 meses estabelece a fronteira final entre o tempo literal
e o tempo simbólico. O pensamento historicista aplica aqui o princípio do dia por ano, fixando um período cronológico exato de 1260 anos, que teria se iniciado com a consolidação do poder papal no ano 538 e terminado com a sua queda política em 1798. Qual seria e explicação? Para o pensamento historicista, a queda ocorrida em 1798 não representa o desaparecimento da instituição, mas sim o fim abrupto de sua supremacia política e civil sobre as nações. O evento central foi a invasão de Roma pelas tropas francesas sob o comando do general Berthier, que, cumprindo ordens de Napoleão Bonaparte, destituiu o Papa Pio VI de sua autoridade temporal e o levou cativo para a França, onde ele viria a falecer no exílio. Esse episódio é interpretado como o encerramento exato do período profético de 1260 anos, simbolizando a ferida mortal na autoridade que outrora dominava o cenário europeu. Já na perspectiva amilenista, a queda dos poderes que se opõem ao Evangelho não fica restrita a uma data única no calendário, mas é vista como parte da contínua vitória de Cristo sobre as estruturas do mundo. Para essa linha teológica, o foco não está em um general francês ou em um ano específico, mas na garantia de que qualquer sistema que persiga a Igreja terá seu poder limitado e finalmente desmoronará diante do reino de Deus, que avança soberano através dos séculos até o juízo final. Para o amilenista, o número 42 meses é uma cifra teológica que representa o tempo da Igreja nesta terra, do Pentecostes à segunda vinda. É um período que, embora pareça longo e sofrido, é limitado e controlado pela soberania de Deus, servindo como um lembrete de que a tribulação tem um fim determinado. Para finalizar essa análise, é fundamental observar que tanto as profecias de Daniel quanto as de Apocalipse convergem para os mesmos períodos proféticos de 42 meses ou 1260 dias, mas a aplicação desses números ao nosso século depende inteiramente da lente teológica utilizada. O pensamento historicista defende que essas profecias já se cumpriram em grande parte na história passada, deixando para o nosso século o legado de vigilância, pois a ferida mortal do sistema opositor estaria em processo de cura até o desfecho final. Em contrapartida, o olhar amilenista traz esses números para a nossa realidade imediata, tratando-os como o tempo presente em que vivemos. Para eles, o nosso século ainda está dentro dos 1260 dias simbólicos, representando o período de conflito espiritual, onde a Igreja é simultaneamente perseguida pelo mundo, mas preservada e selada por Deus até o dia do seu retorno glorioso. Sobre o templo, visão dada ao profeta Ezequiel. E, havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. E havia um muro fora da casa em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado e um palmo. E ele mediu a largura do edifício, 1 cana, e a altura, 1 cana. Ezequiel capítulo 40, versículos de 3 a 5. Na sequência, em Apocalipse capítulo 11, versículos de 3 a 6, o apóstolo João escreve: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. O uso do pano de saco nas Escrituras carrega um peso espiritual profundo,
simbolizando o abandono total do conforto humano em favor de um estado de luto, humilhação e arrependimento sincero perante Deus. Era um tecido grosseiro e áspero, geralmente feito de pelos de cabra, que ao ser usado diretamente sobre a pele, servia como um lembrete físico e constante da angústia da alma e da urgência de um clamor por misericórdia. Na narrativa bíblica, figuras como o rei de Nínive e os profetas de Israel recorriam a esse traje para sinalizar que a nação reconhecia sua rebeldia e buscava desesperadamente o perdão divino diante de um julgamento iminente. Quando o livro do Apocalipse descreve as duas testemunhas profetizando vestidas de pano de saco, o texto está comunicando que a mensagem delas, embora poderosa, é proclamada em um contexto de profunda crise espiritual e apostasia. Para o olhar teológico, esse traje indica que o testemunho cristão, ou a proclamação das Escrituras em tempos difíceis, não é uma marcha triunfalista, mas um chamado sóbrio e doloroso ao arrependimento, realizado por aqueles que sentem o peso do pecado do mundo e a proximidade do acerto de contas final. Sobre as duas testemunhas, para compreender a identidade das duas testemunhas no capítulo 11 do Apocalipse, precisamos observar como as Escrituras se interpretam através de símbolos e precedentes históricos. O pensamento historicista defende que essas testemunhas não são pessoas físicas, mas representam o Antigo e o Novo Testamento, que deram seu testemunho durante os 1260 anos de escuridão espiritual. Ao serem descritas como vestidas de pano de saco, simbolizam o período em que a Bíblia foi suprimida e mantida longe do povo, mas ainda assim permaneceu como a voz inabalável de Deus na terra. Em contraste, a visão amilenista enxerga nas duas testemunhas o símbolo da própria Igreja fiel em sua missão evangelística. O número 2 refere-se ao requisito bíblico para um testemunho ser válido e jurídico, indicando que a Igreja, capacitada pelo Espírito Santo, proclama uma mensagem verdadeira e urgente. Para essa linha, o pano de saco representa o caráter de arrependimento e humildade que a Igreja prega enquanto enfrenta a oposição de um mundo que rejeita a soberania divina. A base bíblica para essa visão remonta ao profeta Zacarias, em seu livro no capítulo 4, versículos de 1 a 14, que descreveu duas oliveiras fornecendo azeite a um candelabro, identificando-as como os ungidos que assistem perante o Senhor. Além disso, os poderes exercidos por essas testemunhas, como fechar o céu e transformar água em sangue, evocam diretamente as figuras de Elias e Moisés, que representam a lei e os profetas. Assim, enquanto o historicista vê o surgimento dessas testemunhas no desenvolvimento da tradução e disseminação das Escrituras após séculos de proibição, o amilenista as vê surgindo em todos os lugares onde o povo de Deus se levanta para profetizar. Ambas as visões concordam que essas testemunhas possuem uma proteção divina invulnerável até que terminem sua missão, momento em que o conflito entre a luz e as trevas atingirá seu ápice dramático antes do soar da última trombeta. Porém, existe perspectiva de que as duas testemunhas serão personagens literais, surgindo em um momento específico do futuro para cumprir uma missão com tempo contado. É uma das interpretações mais impactantes e aguardadas do cenário profético. Dentro desta linha, entende-se que Deus reservou para o final dos tempos dois instrumentos humanos que atuarão com a mesma autoridade e poder vistos em profetas do passado, agindo como os arautos finais da justiça divina. Eles não aparecem por acaso, mas emergem no cenário mundial, no momento exato determinado pelo cronograma do céu, portando uma mensagem que confronta diretamente os sistemas de poder da época. O texto bíblico é muito preciso ao indicar que essas testemunhas possuem uma proteção sobrenatural invulnerável, enquanto o seu tempo de serviço não se esgota. Nenhum inimigo consegue tocá-las ou silenciá-las até que cada palavra da sua profecia seja entregue. Somente quando esse período determinado por Deus chega ao seu fim completo, é que o cenário muda drasticamente. É nesse ponto que a narrativa se prepara. O encerramento da missão abre espaço para uma batalha espiritual sem precedentes, onde as forças que sobem do abismo tentam, enfim, prevalecer contra aqueles que, por 1260 dias,
foram a luz e o juízo de Deus diante das nações. Em Apocalipse 11, versículos de 7 a 10, o apóstolo João escreve: E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Dentro da linha de interpretação que considera as 2 testemunhas como personagens literais e futuros, a resposta é sim. Elas são apresentadas como as grandes antagonistas contemporâneas do Anticristo. Nesse cenário, enquanto o Anticristo estabelece seu domínio político e religioso sobre a terra, Deus levanta essas 2 figuras para exercerem um contra-testemunho. Elas operam no mesmo palco geográfico e temporal, servindo como a última linha de resistência espiritual e o aviso final de Deus para a humanidade antes do desfecho do julgamento. A interpretação literal das 2 testemunhas as coloca diretamente no centro do palco histórico, como contemporâneas do Anticristo. Elas surgem como um contraponto divino ao governo global do homem do pecado, agindo com um poder que nenhum sistema humano consegue conter. Enquanto o Anticristo busca a adoração das nações através de sinais e prodígios enganosos, as 2 testemunhas confrontam sua autoridade com pragas reais e o fechamento dos céus, demonstrando que o controle da natureza e da história ainda pertence ao Criador. Esse período de convivência é marcado por uma tensão absoluta, onde o mundo se vê dividido entre a sedução do sistema da besta e o chamado ao arrependimento proclamado pelos 2 ungidos. Elas são a pedra no sapato do regime do Anticristo, permanecendo invulneráveis até que cada segundo do tempo determinado por Deus se esgote. Somente quando o seu testemunho é finalizado, a proteção sobrenatural que as envolve parece ser suspensa, permitindo que o conflito atinja seu clímax em uma batalha espiritual que choca todos os que habitam na terra. O desfecho da missão das 2 testemunhas é marcado por um evento de grande impacto espiritual e uma reação mundial sem precedentes. Quando o período determinado por Deus para o seu testemunho chega ao fim, a proteção sobrenatural que as envolvia parece ser retirada, permitindo que a besta que sobe do abismo trave uma batalha final contra elas, saindo vitoriosa e tirando-lhes a vida. Seus corpos são deixados expostos de forma humilhante na praça principal de uma grande cidade que o texto identifica simbolicamente como Sodoma e Egito, o mesmo local onde o Senhor foi crucificado, representando um mundo que rejeita a Deus e vive em profunda corrupção moral. Durante 3 dias e meio, pessoas de todas as nações, tribos e línguas contemplam a cena, recusando-se a dar-lhes um sepultamento digno. Para os habitantes da terra que rejeitaram a mensagem de arrependimento, a morte dessas testemunhas é motivo de uma celebração macabra, com trocas de presentes e festividades, pois a presença e a pregação daqueles 2 ungidos eram vistas como um tormento insuportável para as suas consciências. Esse momento representa o triunfo aparente do mal sobre a verdade, onde o silenciamento das vozes divinas traz uma alegria passageira e iludida para um mundo que prefere as trevas à luz. Sobre a apostasia dos últimos tempos e no nosso tempo presente, para fundamentar essa análise sobre a apostasia como sinal da volta de Jesus, o texto bíblico central encontra-se em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que afirma: Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
A apostasia é apresentada nas Escrituras não apenas como um declínio moral, mas como um abandono deliberado da verdade revelada, funcionando como o marco que precede a revelação final do Anticristo. O apóstolo Paulo adverte que o dia do Senhor não viria sem que antes ocorresse esse desvio espiritual em massa, onde muitos trocariam a sã doutrina por ensinos que apenas satisfazem seus próprios desejos. No contexto atual, esse sinal se manifesta na diluição dos valores absolutos e na perda da identidade sagrada e do fundamento essencialmente bíblico, criando o ambiente de escuridão necessário para que as duas testemunhas surjam como o último contraponto de luz. Embora o ministério literal dessas testemunhas ainda pertença ao futuro, a apostasia que observamos hoje é o termômetro que indica que o cenário está sendo montado, pois somente um mundo que deu as costas à verdade reagirá com tanto ódio e celebração diante do silenciamento final desses mensageiros de Deus e dos atuais mensageiros que trazem a sã doutrina. Conforme o relato bíblico de Apocalipse capítulo 11, versículo 11, está escrito: "E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre os que os viram." A narrativa descreve que, após o período de humilhação e morte, o sopro divino de vida reanima as duas testemunhas, fazendo com que se levantem diante dos olhos atônitos do mundo, o que provoca um pavor imediato em todos os que contemplam o milagre. Em seguida, uma voz poderosa ecoa do céu ordenando que subam, e elas ascendem em uma nuvem à vista de seus inimigos, sendo transportadas para a presença de Deus. No mesmo instante, a terra responde com um terremoto devastador que destrói a 10ª parte da cidade e ceifa a vida de 7.000 pessoas. Diante de tamanha demonstração de poder, o terror se espalha pelos sobreviventes que, abandonando a celebração anterior, são forçados a reconhecer a soberania divina e dão glória ao Deus do céu. Este evento encerra um ciclo de juízo, conforme diz a Escritura. O segundo ai passou. Eis que o terceiro ai cedo virá, sinalizando que o desfecho final da história humana está irremediavelmente próximo. A conclusão teológica do capítulo 11 do Apocalipse revela que a história humana não é um caos sem sentido, mas um drama sob o controle absoluto de Deus, onde a verdade pode até ser temporariamente silenciada, mas jamais será extinta. A resposta teológica central é a da vindicação divina. Deus permite que o mal atinja o seu ápice, permitindo até a morte aparente de suas testemunhas, apenas para demonstrar que ele possui a última palavra sobre a vida e a morte. A ressurreição e a ascensão dos profetas provam que a fidelidade a Deus, embora custosa e muitas vezes marcada pelo pano de saco do sofrimento, termina em glória e exaltação, enquanto a alegria dos ímpios é frágil e passageira. Além disso, o capítulo encerra com o toque da 7ª trombeta, que traz a resposta definitiva para o conflito dos séculos. Os reinos do mundo finalmente se tornam o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Teologicamente, isso significa que o tempo da paciência de Deus e da intercessão termina para dar lugar ao tempo do reino estabelecido. A abertura do templo no céu, revelando a Arca da Aliança, mostra que o julgamento final é fundamentado na lei de Deus e na sua fidelidade às promessas feitas ao seu povo. Portanto, a mensagem final é de esperança inabalável para o fiel e de um aviso severo para o rebelde. O rei está voltando para colocar todas as coisas em seus devidos lugares. Para concluir, a aplicação prática deste capítulo molda a visão de mundo cristã de forma profunda, dependendo da linha de interpretação adotada, mas ambas convergem para o fortalecimento da fé no tempo presente. É essencial compreender que o entendimento sobre as duas testemunhas varia conforme a lente interpretativa utilizada, dividindo-se em 4 correntes principais. A visão amilenista interpreta as testemunhas como um símbolo da Igreja fiel em sua missão profética ao longo de toda a era cristã,
representando o testemunho jurídico e espiritual que o povo de Deus oferece ao mundo sob a proteção do Espírito Santo. Já a linha preterista olha para o passado, defendendo que esses eventos se cumpriram no primeiro século, onde as testemunhas simbolizariam o alerta profético dado a Jerusalém antes de sua destruição no ano 70. Por outro lado, o pensamento historicista identifica as testemunhas como as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, que atravessaram séculos de supressão durante a Idade Média, mas sobreviveram para iluminar a história. Por fim, a visão futurista, que é atualmente a mais adotada em grande parte das denominações, projeta este cenário para um período ainda por vir, tratando as duas testemunhas como personagens literais e específicos que surgirão em Jerusalém durante a grande tribulação para confrontar o anticristo. Embora divirjam sobre o tempo e a forma, todas essas linhas convergem para a mesma promessa central, a de que Deus nunca deixará a terra sem um testemunho da sua verdade, garantindo que após o conflito a luz divina prevalecerá sobre as trevas. O sétimo anjo e a sétima trombeta. Em Apocalipse capítulo 11, versículos 15 a 19. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder, e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. O ápice da redenção, a sétima trombeta e o reino eterno. O soar da sétima trombeta em Apocalipse 11, 15 a 19, não é meramente um evento sequencial, mas a culminação do plano divino e o ápice da história da redenção. Este momento marca o cumprimento do mistério de Deus, onde a soberania absoluta retorna às mãos do Criador e de seu Cristo. A proclamação celestial de que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor encerra um conflito milenar, estabelecendo um domínio visível e definitivo que jamais terá fim. É a resposta final ao clamor dos mártires e a entronização de Jesus como Rei dos Reis. Diante desta majestade, os 24 anciãos, que simbolizam a totalidade do povo de Deus, unindo as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, abandonam seus próprios tronos em um ato de reverência e adoração total. Eles reconhecem que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Eterno que transcende o tempo, finalmente assumiu seu grande poder. Enquanto as nações se enfurecem em uma rebeldia inútil, o céu manifesta a justiça perfeita. O tempo do julgamento chegou para destruir os opressores e vindicar os fiéis. Neste grande reajuste universal, o galardão é entregue a profetas, santos e a todos os que temem o nome do Senhor, sem distinção entre grandes e pequenos. Esta recompensa não é um pagamento, mas a herança da fé e a entrada na alegria eterna. A arca revelada e o fundamento do governo divino. Enquanto arqueólogos e cientistas buscam há séculos por uma arca de madeira e ouro em cavernas empoeiradas da Terra Santa, a revelação bíblica soluciona o mistério de forma gloriosa. A verdadeira arca está guardada no templo do Deus vivo. A abertura do santuário celestial expõe o fundamento do universo, a lei de Deus e sua fidelidade inabalável. A Arca da Aliança no céu confirma que o pacto com a humanidade está seguro e protegido da corrupção humana,
garantindo que o caminho para o Santo dos Santos está, finalmente e para sempre, aberto. O véu não apenas se rasgou, ele desapareceu, permitindo acesso pleno ao trono. A manifestação de relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva constitui a assinatura da presença divina. Estes não são fenômenos naturais aleatórios, mas a linguagem cósmica da santidade de Deus confrontando o pecado da terra, vozes e trovões. A autoridade legislativa e judiciária ecoando a majestade do Sinai em escala final, o terremoto. O abalo de toda a estrutura humana que se ergueu contra o reino dos céus, a saraiva. O juízo definitivo sobre aqueles que endureceram o coração contra a graça divina. O fim da história humana, conforme revelado nesta visão, é o início de uma glória eterna. O julgamento é justo porque é administrado pelo Cordeiro, que é a própria aliança viva. O mal que destrói a terra será extirpado para sempre. Os inimigos de Deus serão postos por estrado de seus pés, e seu povo reinará com ele pelos séculos dos séculos.